Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando você que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. Nosso desejo com essa pré-aula da classe adultos é que você, professor, superintendente, você aluno e você que ama estudar a Bíblia através desse conteúdo da Escola Bíblica seja edificado e adquira um pouco mais de conhecimento. Estamos estudando o quarto trimestre de 2025 com a temática Corpo, Alma e Espírito, e a lição passada nós falamos sobre o corpo como templo do Espírito Santo, e essa lição está disponível no nosso canal no YouTube. Você pode acessar Escola Bíblica Dominical SJP, e ali você vai poder acessar não somente a lição passada, como as lições anteriores, e outros trimestres também estão lá à sua disposição. Hoje, então, essa lição maravilhosa, a lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós estamos estudando uma sessão, né? A primeira aula nós falamos sobre uma visão panorâmica de corpo, alma e espírito. A segunda, terceira e quarta aula falamos sobre o corpo. E agora nós vamos começar a tratar sobre a alma. E para comentar essa lição maravilhosa, nós temos a presença aqui do pastor Rômulo. A paz do Senhor, pastor Rômulo. Pastor Ivalci, evangelista Michel e a todos os queridos irmãos, professores que estão conosco, sintonizados aqui na TV Mão Amiga. Que seja um tempo abençoador para nós. Evangelista Michel, paz do Senhor, companheiro. Paz do Senhor, pastor Ivalci. Prazer enorme estar aqui para juntos compartilharmos aí um pouco da palavra de Deus e aprendermos mais, e também ajudar os nossos irmãos que estão aí preparando as suas lições para ministrarem aí nas escolas dominicais. Glória ao nome de Jesus. A você que nos acessa, nós tivemos uma aula especial. A última aula que tem no nosso canal foi uma aula especial alusiva às comemorações dos 8 anos da TV Mão Amiga. Então você que nos assiste, você tem essa oportunidade de acessar. Nós fizemos uma aula especial, mas não só isso, você pode orar também, não só pelo nosso programa, bem como pela TV Mão Amiga. É muito importante a sua oração, né? A gente sempre pede para que você divulgue, compartilhe, acesse, se inscreva, mas sobretudo ore, que a oração ela vai nos ajudar muito também. Nós contamos, além de nós orarmos por vocês, vocês oram por nós, né? A lição de número 5, então, é a alma, a natureza imaterial do ser humano. Evangelista Michel, o texto áureo, por favor. Sim. Nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 10, versículo 28, que diz assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para a vida cristã estável, e uma eternidade de alegria e paz. Os objetivos da lição, pastor Rômulo. Primeiro, fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Segundo, demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. E terceiro objetivo, conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santos. Glória a Deus. Que terceiro ponto interessante, né? Muito maravilhoso, né? A necessidade de cultivar a alma saudável por meio da oração, meditação na palavra de Deus e de hábitos santos, né? A gente vai tratar disso lá no último ponto, porém chama atenção, né? Nós vamos agora à leitura bíblica em classe. Está no livro, né, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 1, versículos 27, versículo 28. Também o capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. E também no Novo Testamento, o primeiro livro, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Acompanhe a leitura. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a,
e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Muito bem, após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo dessa lição, como já apresentado aqui os dois comentaristas, pastor Rômulo e evangelista Michel, pensando nessa temática tão importante que nós iniciamos agora, que serão praticamente, acho que 5 aulas, se não me falha a memória, onde nós vamos falar da alma, a natureza imaterial do ser humano, a consciência, o tribunal interior, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, e vontade, o que move o ser humano. Então nós vamos ter aí 5 aulas pensando nessa temática, e isso é muito importante. Então já fique aí ligado, toda semana entra um vídeo novo para você poder acompanhar essa lição. O plano de aula, ele traz algo que eu achei muito interessante, eu até destaquei, porque ele diz assim, vivemos dias em que a ideologia materialista negam a existência da alma e sua responsabilidade moral, tornando esse ensino ainda mais urgente. Então, a importância de estarmos ensinando. E em tempo de relativismo e materialismo, é essencial reafirmar a verdade bíblica sobre a imortalidade da alma e a sua necessidade de salvação. Então, nós vamos pensar isso. Já falamos das primeiras aulas, né? Mas vamos olhar hoje e nos aprofundar, e eu peço a sua atenção, aí, a sua nobre atenção, se eu posso dizer, pegue aí um bloco de anotação, caderno, lápis ou caneta, porque nós vamos, nessa lição, tentar aprofundar no conceito dessa distinção, né, da alma, e olhar para ela com mais propriedade. Eu já começo, nós vamos no primeiro ponto, atributos da alma. No segundo ponto, nós vamos olhar para a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. O terceiro ponto, alma renovada e submissa a Deus. Nos atributos da alma, que são características, qualidades, propriedades, né, que se define ou descreve alguém ou algo, eu começo com o pastor Rômulo aqui, atributos da alma, de volta ao Gênesis, né? Porque o homem, pastor Rômulo, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está claro lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, foi parte da leitura. Mas ele tem a autoconsciência, a autodeterminação. Então eu deixo com você esse retorno a Gênesis aí para um contexto histórico. Se nós formos pensar do ponto de vista bíblico sobre a constituição do ser humano, e hoje especificamente sobre a alma, né? E a gente tem que lembrar que essa é uma palavra, é um termo polissêmico, ou seja, tem vários sentidos conforme o contexto, né? Essa palavra, tanto na língua hebraica como na língua grega do Novo Testamento, ela se refere a uma parte imaterial do ser humano que tem a ver com razão, vontade, como nós veremos mais à frente, e também a emoção, os sentimentos. E essa parte imaterial do ser humano também o diferencia dos demais seres criados, dos animais, das plantas. É essa parte imaterial que o distingue. E isso aponta para aquilo que a Bíblia fala sobre a forma específica como Deus cria o ser humano e características suas que são colocadas no ser humano, além da sua missão, chamado e propósito. Entre as características tem os atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, é possível o ser humano amar, é possível o ser humano perdoar, é possível o ser humano viver uma experiência de santidade ou consagração. Essas virtudes e essas características não provêm do próprio homem, provêm do seu Criador. A imagem de Deus e a semelhança de Deus tem a ver com esses atributos comunicáveis. Além destes, tem a ver também com a missão que o ser humano tem de cuidar da criação, ser um mordomo, gerar vida, proteger, lavrar, cuidar. Mas esta característica de Deus, ou qualidades que Deus coloca no ser humano, é porque o ser humano tem algo divino, uma parte imaterial. Quando Deus soprou o Espírito sobre o pó da terra, ele tornou-se alma vivente. E isso o distingue porque ele tem autoconsciência e autodeterminação. Não é um ser que apenas sobrevive ou uma questão de instinto.
mas que tem decisão e por isso será responsável. Então o autor coloca algumas características aqui que eu considero vital para entendermos não somente as qualificações, mas a constituição do ser humano e quais são as consequências dessa constituição. Veja, ele diz, o homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante. Como é que o homem representa Deus? Dando-lhe poder de governar sobre toda a obra criada, encher a terra, sujeitar, dominar. Ou seja, ele tem uma missão agora. Ele representa Deus quando ele está cumprindo sua missão. Pois bem, mas não somente isso. Ele já é criado por Deus com uma capacidade gestora, uma responsabilidade e uma consciência, inclusive com moralidade. Olha que interessante. Ele diz, sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Assim como Deus é um ser livre, responsável e que toma atitudes a partir da própria consciência, o homem também. Agora ele é consciente, responsável, tem vontade própria e a sede disso é a sua própria alma, o que distingue ele dos demais seres criados. Isso, por exemplo, é exemplificado lá no texto, quando de volta a Gênesis, com as funções e responsabilidades que ele tem. Lavrar e guardar o jardim. Ele tem que administrar agora. Ele é responsável. E mais que isso, ele vai ter que fazer escolhas. Deus coloca as opções, inclusive entre tantas árvores e a árvore da vida, e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele terá que decidir. E Deus fala sobre, se ele desobedecesse, ele iria morrer. Então, há uma decisão entre o certo e o errado. Há uma consciência moral. Não é um ser que só sobrevive com seus órgãos funcionando, ou uma questão só material, como foi muito bem lido aqui pelo Senhor nessa introdução. Não. O ser humano recebeu capacidade de tomar decisão, inclusive capacidade para tomar a decisão de fazer o que é certo, né? E entre as escolhas tinha a responsabilidade de dar o nome aos animais. Mas não é só consciência, moralidade, autodeterminação, mas também afeto. Deus é um ser que ama, o ser humano foi criado com a capacidade de amar. E isso fica perceptível quando Deus cria e forma a própria Eva. A reação de Adão mostra o quê? É um ser consciente, tem decisão, tem responsabilidade e a capacidade de amar. Essas capacidades apontam para essas características de Deus. Ou seja, ele é semelhante a Deus. E ele é parecido com Deus. Ou deveria ser seu representante em toda a criação. Toda vez que o ser humano age a favor da vida, de proteção, de cuidado, de responsabilidade, e ele decide amar e cuidar, ele está cumprindo os propósitos. Toda vez que ele anda no contrário disso, contra a vida, contra a responsabilidade, contra Deus, ele está errando o alvo, isto é, ele está pecando, ele está saindo do propósito para o qual foi criado. Agora, eu termino esse primeiro ponto aqui, de volta a Gênesis, sobre os atributos ou as qualidades inseparáveis da alma, dizendo o seguinte, veja, o ser humano é criado por Deus e a Deus prestará conta. Logo, ele não é apenas matéria, um amontoado de questões biológicas e químicas. Ele é um ser vivente, responsável e consciente. E de Deus provém isso, e a Deus ele prestará conta por tudo o que fizer. E aí vale dizer algo importante aqui que eles colocam aqui sobre a questão de Adão amar. Eu achei muito legal que quando Adão expressa essa satisfação de ter Eva, né? Alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. É lindo demais essa capacidade dele amar e como esse homem agora vai representar o próprio Criador e prestar contas por isso. O que é interessante dentro dessa colocação, pastor Rômulo, agora você traz essa última parte aqui, dessa parte poética, é que como, né, a capacidade que Deus deu para o homem, né, de olhar e, como diz os eruditos aí, a primeira composição poética, né? Então é interessante olhar para isso, porque não existia um modelo, né? Então olha que capacidade que Deus deu. Se ele fosse produto do acaso ou de só processos evolutivos, ele não teria essa capacidade. Como alguns pensam, que ele começou como um ser sem responsabilidade, sem compromisso, sem nem saber se comunicar e foi se desenvolvendo. Bom, como nós estamos vendo a antropologia bíblica, a partir das escrituras, quando voltamos a Gênesis, não. Deus já o criou com consciência, capacidade de comunicação, de amar, responsável e um representante de Deus. E é assim
que a bênção de Deus permanece sobre nós quando nós cumprimos o propósito para o qual nós fomos criados. Fomos criados por Deus e a Ele daremos conta. Essa frase vale a pena o professor aí, você que nos assiste, gravar. Eu gostei de tudo, né? Mas eu gravei. Fomos criados e vamos prestar conta. Evangelista Michel, entre o espírito e o corpo, a gente já fez um pré-comentário na primeira lição falando de distinção entre alma e espírito. É claro que aqui não traz esse propósito, né? Mas ele traz esse segundo subponto, trazendo essa ideia, porque até tem uma frase aqui nesse subponto que diz que a alma, ela serve-se do espírito, né? Então eu deixo contigo esse segundo subponto. Ok. Foi algo que até que a gente trabalhou nessa aula especial que tivemos recentemente, né? Está lá disponível para quem quiser assistir no nosso canal de YouTube, né? Falando justamente dessa separação, né? O que é espírito, lógico que isso vai ser trabalhado aí nas lições futuras ainda, né? E a diferença com a alma, né? Então, essa ligação, né? Eu já chego lá nesse ponto onde, né, a alma faz essa conexão com o espírito para adorar a Deus, né? Então a gente entende aqui essa questão entre o espírito e o corpo, ligando essa questão dentro, lógico, dessa natureza tripartida do ser humano, mas que ao mesmo tempo é um só, né? Corpo, alma e espírito, aonde a alma, ela vai assumir, de certa forma, como se fosse um centro de comando, né? Depois a gente vai ver na revista aqui que ela age como uma intermediadora entre o espírito, corpo, entre Deus. Então a gente vai ver esses pontos aqui que são interessantes. Então pense na alma como esse centro de comando, né? Trazer uma ilustração bem básica aqui, né? Onde essa alma, ela não é só uma parte de nós, né? Ela faz parte do nosso eu, ela traz a nossa identidade única, ou seja, cada um de nós tem uma característica que é única, é pessoal. Isso aqui é do pastor Elvacir, isso aqui é do pastor Romo, isso aqui é lá do evangelista Michel. Ó, cada um tem a sua característica, a sua identidade, e isso está ligado diretamente com a alma do ser humano. Então a gente pensando nessa alma, trazendo aqui de uma forma, né, uma analogia aqui, né, como um processador central, vamos dizer assim, o software desse ser humano, aonde ele vai fazer essa administração das emoções, dos sentimentos, dessa ligação com o ser humano, com o próximo, também para com Deus. Então nós temos que entender um pouquinho disso, né? Então a alma, ela se manifesta, como já foi mencionado um pouco pelo pastor Rômulo, né, a partir de 3 faculdades, né, interligadas, né? Quais são elas, né? A primeira delas, o intelecto, a razão, né? Ou seja, o que nós sabemos, né? O que nós aprendemos, né? E foi mencionado aqui, né, até o próprio amar, né? Não foi aprendido de alguém, né? Essa expressão que foi usada aqui no sentimento de Adão por Eva, né? Não foi aprendido de alguém, foi algo que está ali já, nessa capacidade, né? Que ele sabe, já está dentro dele, né? Então a capacidade de pensar, de aprender, de discernir, está tudo ligado a isso, ao intelecto e à razão do ser humano. O segundo ponto, a emoção, o sentimento, né? A capacidade de experimentar a vida, de sentir a alegria, a tristeza, o amor, aquilo que nós sentimos, né? Então tudo isso está ligado diretamente à emoção, ao sentimento. Outro ponto é a volição, a vontade, né? Que o Romulo já comentou aqui, também é a escolha de decisão, né? A escolha do pensamento, decidir aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e isso diretamente vai nos impulsionar a uma ação, né? Então, quais são os 3 pontos que nós temos aqui? Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos, né? Então, nesses 3 pontos, direciona toda a nossa vida. E qual que é o papel principal, então, da alma aqui, como eu falei, como essa mediadora, né? Ela atua como se fosse uma ponte de ligação entre tudo isso, né? Então, essa ponte direcionada para cima, ou seja, para a comunhão, para com Deus, né? Quando a alma deseja se conectar com o Criador, ela ativa aquilo que a lição vai trazer para nós, né? Que serve do Espírito. Então, porque o Espírito é aquilo que foi colocado por Deus ali no Jardim do Éden,
que faz o ser humano se comunicar com o Pai, se ligar com o Pai, adorar o Pai, o Criador, né? Então aí está a grande diferença, né? É diferente da alma, que expressa os sentimentos. O espírito, ele tem essa característica de fazer essa ligação com o Criador. Então o espírito é a nossa intuição divina, que nos leva para se conectar com o nosso Criador. E também essa ponte da nossa alma para a conexão com o mundo. E aqui não uma conexão com o mundo, as coisas mundanas, mas sim com a humanidade em si, né? Onde nós interagimos com as pessoas numa realidade física, né? E isso é utilizado o que agora? O nosso corpo. Então, através do nosso corpo, então diferente daquele pensamento medieval, né? Onde essa carne precisava ser maltratada porque ela é a causa de eu ser um pecador ou coisa parecida, né? Nós vemos aqui totalmente ao contrário. O corpo, ele é o instrumento usado, né, por Deus, através da alma, dos nossos sentimentos, através do espírito humano, para fazer a diferença sobre a face da terra e interagir com o outro ser humano. Então note aí a importância, né, como é fundamental, e entender que tudo isso está interagindo de forma contínua, a todo tempo. Espírito, alma e corpo estão trabalhando juntos a todo momento, né? Seria isso. Ok, que maravilha, né? Glória ao nome de Jesus, conteúdo interessante de se pensar, né? Essa necessidade. E o terceiro subponto desse ponto 1 vai falar da alma abatida. Vamos pensar junto aqui sobre essa alma abatida. Nós olhamos, né, de volta ao Gênesis com o pastor Rômulo, né, olhando para as origens, depois essa distinção entre espírito e corpo, né, principalmente, né? E agora a alma abatida, né? E é interessante porque ele vai trazer o Salmo de número 42 para essa reflexão e para esse texto, né? E, pastor Rômulo, a gente observa, e isso é uma realidade atual, já foi até nas entrelinhas citado por você aqui, dessa necessidade, porque se a alma ela não tem, ela tem essa necessidade, se ela não se conecta com o Criador, ela vai passar o tempo todo realmente sofrendo, né? Mais ou menos, e o corpo vai padecer a consequência que a gente já viu, mas a alma sofre, e como é imaterial e é de dentro, o reflexo está no exterior que vai aparecer no corpo, né? Mais ou menos. Há um diálogo, vamos dizer assim, há uma interconexão, muito bem colocado aqui pelo evangelista Michel, entre alma, espírito, alma e corpo, e a gente sabe que as coisas não estão totalmente isoladas, encapsuladas. Então, hoje nós temos as doenças psicossomáticas, nós temos problemas espirituais como o pecado, por exemplo, que pode interferir na doença, que pode trazer angústia na alma, problemas emocionais, temos problemas físicos que também interferem na sua emoção, né, e vice-versa, ou até na espiritualidade, por exemplo, como vimos bem no início da revista, a própria língua, que é um membro físico, pode acarretar problemas emocionais e, se utilizar errado, até espirituais, carregando a morte, né? Então, existe realmente no ser humano essa conexão, e o fato colocado aqui pelo autor é algo importante, porque ele está expressando um salmista, a gente não tem muita informação do contexto, o que parece por inferência é que ele está longe do templo, longe do ambiente de culto, sacrifício e festa, com saudade, ele lembra quando iria com pessoas em louvores a Deus, né? E essa comparação com um animal que busca as águas, que precisa das águas, um pequeno mamífero, e aí ele fala da angústia da alma, né? E não somente nos salmos precatórios e em salmos que há expressão da alma, mais ou menos 40%, quase metade dos salmos, são salmos onde está a alma do ser humano ali colocada, a realidade humana, mesmo sendo um servo de Deus, ele está angustiado. E é interessante que há um diálogo entre o salmista e a sua própria alma, perguntando por que está batido a minha alma. Então, ele está sentindo angústia. E aqui a gente consegue ver bem, do ponto de vista tricotômico, essa realidade, né? A realidade do corpo, a realidade da alma que está angustiada e a realidade do conceito da espiritualidade dele, do espírito dele, quando no final ele diz, ainda eu louvarei, né? Eu ainda o louvarei. Então, a realidade é que os inimigos estão perguntando para ele onde está o seu Deus, e isso está interferindo, né? Além da saudade do templo, ele está vivendo um momento que as pessoas estão questionando a presença de Deus, e ele diz que o alimento dele é o choro, de dia e de noite. Alguém que está em um estado depressivo, se pudéssemos colocar assim, ou pelo menos muito angustiado, mas que encontra no louvor, na oração. Ele diz que vai anoitecer orando, cantando, vai amanhecer assim na presença de Deus, e ele vai buscar no Senhor a solução. Agora, não é porque ele serve a Deus que sua alma não está angustiada.
né? Depois o evangelista Michel pode colocar a continuação aqui do Salmo 51, né? O contexto do pecado de Davi, depois eu vou passar para o Michel nos ajudar, mas eu preciso lembrar aqui que o próprio Senhor Jesus sentiu-se profundamente angustiado, né? E a gente consegue ver essa realidade, por exemplo, no próprio contexto da ressurreição de Lázaro, que Jesus tinha dito para os discípulos de onde estava, que ele iria ressuscitar o seu amigo, né? Primeiro ele usa uma linguagem eufemística, tal, que está dormindo, vai acordar, os discípulos não entendem, tem que falar claramente. Quando ele chega, ele tem aquelas palavras da irmã de Lázaro, a Marta, se o senhor estivesse aqui e tal, depois com Maria, e ele avisa que ele vai ressuscitar e que ele é ressurreição em vida. Mas quando ele pede para mostrar onde estava o corpo, vendo eles chorando, Maria e as pessoas que com ela estavam, diz João 11, o Evangelho de João, Jesus chorou, né? E depois ele vai ressuscitar, vai dar uma ordem para ressuscitar. Então, a realidade humana é que a alma fica abatida. E o salmista encontrou na oração, na poesia, na música, um ambiente para expressar a dor da alma. Isso é terapêutico, orar, cantar, ter espaço para ser autêntico e fazer na nossa relação com Deus uma relação da autenticidade, da entrega, da integralidade. Deus não quer representação. O perigo, às vezes, é que a alma batida não é atendida ou por falta de informação ou porque nós pensamos que ter fé e ser espiritual é não ter a alma batida. E isso não é verdade. Você pode ser alguém como Elias, que enfrentou angústia, como Jonas, que enfrentou angústia, como Paulo, que passou por diversas angústias e precisou de ajuda. E a palavra do Senhor é que o poder dele se aperfeiçoa nas fraquezas de Paulo. Então, vivemos realidades, por quê? Porque temos um corpo material, estamos sob os efeitos da queda, no mundo sob os efeitos da queda, e a gente só vai parar de sofrer a alma abatida quando tiver novo corpo no novo céu e numa nova terra. Então, tem dias que nós vamos estar emocionalmente, psicologicamente, mais sadios, e tem dias que a nossa alma vai estar mais angustiada. E o que fazer? Isso não é uma questão de falta de fé. Isso é a oportunidade, inclusive, para usarmos a fé em quem é o Senhor. E saber que, a despeito de circunstâncias contraditórias e de como nos sentimos, ou de coisas que nos influenciam, sejam internas ou externas, de dores na alma, de angústias, de lutos, de decepções, frustrações, existe um bálsamo, existe uma ação do Espírito curadora. Mas nós amadurecemos, encontramos a cura quando temos um aconselhamento pastoral. Se você estiver sintonizado conosco, você pode, além do aconselhamento, procurar uma terapia e entender que você vai sentir angústias, que a alma vai ficar abatida, mas que buscando no Senhor existe restauração. E nem sempre Deus vai simplesmente trazer uma alegria. Às vezes o sofrimento, a dor e a angústia é necessário para o nosso desenvolvimento. E nós encontraremos Deus no meio do vale das lágrimas. A alma fica abatida, mas existe restauração, existe cura, existe momentos que nós podemos ressignificar aquilo que não pode ser mudado e, principalmente, quando olhamos a partir do foco das Escrituras, nós enxergamos a eternidade e sabemos que a leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que é de ser revelada. Glória a Deus, né? Que texto. Michel, então como o Rômulo já deu essa deixa... Já deu a aula toda já, né? Porque vendo essa questão, né, da também desse... alma abatida, né? Inclusive é algo que eu tenho estudado um pouco a respeito dessa questão, né, do sentimento ansioso, pensamentos mais depressivos dentro dessa área. E o pastor Rômulo foi muito feliz aqui em trazer uma informação muito importante, que nós precisamos replicar isso nos nossos dias, né? Que por sermos cristãos, isso não nos imuniza de passarmos por lutas, de passarmos por dificuldades, por passarmos por problema, por passarmos por crises de ansiedade, assim como o texto mesmo menciona ali do Salmo 42, né? O salmista está ali, ele está dialogando com ele mesmo e tendo essa percepção de como ele está sofrendo, como a sua alma está sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, ele lembra da alegria, né, que ele vivencia na presença do Senhor. Então, há uma luta interior dentro desse ser humano, né? E daí, como o pastor Rômulo comentou aqui, citou vários exemplos, né,
de servos de Deus que enfrentaram esse momento de luta, que enfrentaram esse momento de dificuldade, até o próprio Cristo já foi mencionado aqui, e acrescento mais uma passagem no próprio Getsêmani. No Getsêmani, quando ele está ali orando, né, e ele se isola, ele se retira para ficar mais sozinho, ele está num processo reflexivo, porque ele está diante da morte, ele sabe que ele vai ser preso para morrer por amor à humanidade, então ele mesmo vai usar essa expressão: eis que estou com uma tristeza profunda a ponto de morrer. Então note Jesus no seu 100% humanidade, vivenciando aquilo que cada ser humano pode passar a qualquer momento, né? Então, quando a gente olha para dentro desse contexto, lógico que a gente entende que há questões de ansiedade que envolve o pecado, como o Salmo 51 aqui a gente vai ver, né, o próprio Davi se confessando e se arrependendo daquilo que ele tinha cometido, e aquilo trouxe uma crise dentro da alma dele, mas nem tudo é consequência de um pecado direto, vamos dizer assim. Muito bem lembrado, o pastor Romo falou, né, há uma consequência do pecado no mundo inteiro, né, mas nem tudo aquele abatimento que nós estamos sentindo é uma consequência direta de um pecado cometido diretamente. E nem falta de fé, né? E nem falta de fé. Muito bem colocado. E nem falta de fé. Então, o cuidado que a gente tem que ter, principalmente nos nossos púlpitos, das nossas igrejas, é aquelas expressões, né, deprecão, né, atribuindo diretamente que a pessoa que está com um sentimento depressivo, ela está possessa de demônios. Isso é um erro gigantesco. Imagina, a pessoa chega à igreja, né, justamente buscando uma palavra de inspiração, algo que, né, que venha trazer esse conforto para a alma. Eu vou me apegar a Deus. E daí chega lá, imagine alguém chega lá e pregando, né, você tem que largar a mão desse pensamento aí, porque isso daí não é depressão, é deprecão. Isso é um perigo, né? É uma alma que está ali que nunca mais voltar. Pode ser que ela nunca mais volte. Sério, precisa de tratamento, né? E assim, até onde vai? Isso eu aprendi, né, em aulas de aconselhamento e cuidado espiritual, né? Cuidado e aconselhamento espiritual, até onde vai o espiritual, até onde nós podemos ir como pastores, e até onde a psicologia pode assumir uma responsabilidade, e não que nós vamos abandonar, né? Isso aqui não é com a gente porque não é espiritual, é psicológico, então ela é psicólogo. Não, abraçar os dois juntos e cuidar dessa vida, cuidar dessa pessoa. Isso com certeza vai fazer uma diferença gigantesca na vida daquele que está sofrendo, né, passando por essas crises de ansiedade. E como o pastor Romulo bem comentou aqui, né, lógico que buscar a presença de Deus, e depois nós vamos ver mais à frente, né, o que tem alimentado a minha alma, né, o que eu tenho visto, o que eu estou ouvindo, o que eu estou lendo, né, qual que são as minhas companhias, tudo isso influencia também para que a pessoa possa ter esse refrigério, né, nessa alma cansada que está vivendo, né? Há uma expressão interessante aqui no final desse terceiro ponto, que eu gostaria de pedir permissão para destacar, que ele fala devolver alegria à integralidade do seu ser, né? A gente tem que entender que o ser humano existem, muito importantes as distinções pedagógicas para a gente entender o que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito, mas como foi muito bem colocado hoje aqui, eles estão interligados. A gente também precisa olhar o ser humano como um todo. Alguém não é só parte espiritual, alguém não é só emocional, alguém não é só físico. Sim. Então, dizia um sábio professor meu que não adianta ficar orando só pela cura do estômago se a pessoa não mudar os hábitos alimentares. Sim. Não adianta eu ficar orando para o Senhor curar a alma de alguém se essa pessoa vive em contato com ambientes, relacionamentos ou histórias que lhe causam dor, e não procurar uma terapia, um ambiente, um relacionamento que lhe traga mais saúde, ou resolver questões que estão lá na sua alma, né? Então, assim como o corpo precisa de descanso, a alma também, a parte espiritual também. A gente precisa de vitalidade, a gente precisa de vida, precisa de saúde, precisa respeitar os ciclos da vida e saber que, como cristãos, tem fases que a gente vai ter dor mesmo. Sim. Perdeu alguém, chora mesmo. Está passando por problemas, dê nome, procure ajuda, não se isole. Então, se você está conectado conosco e você está passando dias difíceis, procure o seu pastor, procure um líder, procure uma pessoa específica que possa te ajudar a caminhar e respeitar as etapas do processo da vida.
Todo mundo passa por dores e tem vezes que a gente consegue solucionar de forma mais fácil. Tem vezes que a gente é pego de assalto, que a gente já não tem tanto vigor físico, tanta força física. Aqui nos bastidores, antes estávamos falando sobre esgotamento, né? E nós vivemos uma sociedade, é muito legal de falar de alma batida, porque boa parte do abatimento da alma vem do excesso de compromisso e estamos numa sociedade onde você tem que dar certo. E tem que estar sempre feliz e postando que está bem, bonito, feliz e por cima da situação. Sim. E num modelo de vida que é impossível o ser humano conseguir tudo isso. Um triunfalismo o tempo todo. Total. A gente tem que trazer mensagens que tragam a realidade, e eu acho que legal a gente estar conversando sobre isso aqui, dialogando mesmo, inclusive com você que está em casa agora, você ministro, você professor, temos que trazer mensagens que aponte para essa realidade das Escrituras. A Bíblia trabalha, inclusive, com os erros e acertos e as consequências dos homens de Deus. Nem sempre Davi estava transbordando, nem sempre Moisés estava em alta. Moisés teve várias crises e, graças a Deus, por Jetro para ajudar ele para lidar com tanta responsabilidade. Faz parte da nossa caminhada. Jesus passa uma noite orando e é Jesus, escolhe os discípulos, daqui a pouco um trai, outro nega. A gente passa por coisas assim na vida. Mas o que nós queremos dizer aqui é que lidar com a realidade é o primeiro passo para a identificação. Procurar ajuda é necessário. E sempre lembrar, Deus é poderoso para restaurar, curar, renovar as forças, e Ele é Senhor para trazer vigor ao cansado, forças para quem está cansado, e nos renovar. Esse é o Deus que nós servimos. Glória ao nome de Jesus. Nós estamos olhando para esse primeiro ponto, nós estamos na 5ª lição, né? A lição que vai tratar da alma, a natureza imaterial do ser humano e os atributos da alma. E é importante pensar sobre isso. A Bíblia diz, Estudo Pentecostal de São Grobal, ela traz uma referência interessante, diz assim: Deus e a sua presença são essenciais para a vida espiritual e também para a máxima satisfação e a plenitude de todos os aspectos da vida. Parar de sentir sede de Deus é como ou mesmo que morrer espiritualmente. E nós devemos orar para que nosso desejo da presença de Deus se torne mais profundo e mais forte a cada dia. Isso é muito interessante, é uma recomendação aí do rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. O segundo ponto dessa lição vai falar da natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Pastor Rômulo, volto contigo, porque nós vamos olhar para a distinção das substâncias, o segundo subponto, imaterialidade e responsabilidade pessoal, que daí eu vou com o Michel, depois nós pensamos sobre materialismo e teologia, o que está afetando o que aí, né? Então, pastor Rômulo, a distinção das substâncias, né? Vai tratar ali de Mateus 10, 28, né? De corpo, de alma ali. Então eu deixo contigo uma vez mais o comentário desse ponto. Talvez para ficar um pouquinho mais fácil de entender esse ponto, até pegando aqui a partir da fala de Jesus, a gente pode pelo menos pensar o ser humano sobre duas dimensões distintas: material e imaterial. No mundo hebraico, no contexto principalmente veterotestamentário, é muito normal a gente ver a Bíblia lidando com essas duas questões: substância terrena, física, pó, humano, né? O corpo, a vida física, e também a parte imaterial, espiritual, a vida, o sopro, o fôlego e aquilo que se comunica com Deus e que tange e rege, então, como foi bem colocado pelo evangelista Michel, nossa razão, nossa vontade própria, nossa volição, nossas emoções, sentimentos, enfim. Pois bem, do ponto de vista do contexto do Oriente Antigo, sempre se pensava no mundo hebraico sobre essas duas partes, material e imaterial. A partir do momento que vai se desenvolvendo essa revelação progressiva, nós vamos observando mais detalhes que vão diferenciando a realidade do corpo material e também daquilo que é imaterial. Então, essa divisão entre alma e espírito e essa realidade do corpo físico, tanto na realidade que ele lida com a materialidade, com o corpo também lidando com a realidade espiritual, por exemplo, como a matéria do corpo como o templo do espírito. Então, nós temos essas dimensões para nos ajudar a entender. Mas quando nós pensamos em parte imaterial, alma e espírito, é para mostrar sua inseparabilidade. É mostrar que há algo em nós, entre emoção, razão e pensamento, e uma parte que busca Deus, que clama a Deus, que precisa de Deus. Essa parte ela não é tangível, ela não é física.
E apesar que nós podemos estudar a partir de observação e reações humanas, relacionamentos interpessoais e o lidar do ser humano com a vida, a gente pode chegar um pouco de emoção, nós deveríamos entender que a espiritualidade está para além do tubo de ensaio, ela está para além de fórmulas. Né? Por isso nós, quando queremos lidar com essa realidade dessa parte imaterial, olhamos para a palavra de Deus, aquilo que Deus revela sobre o ser humano e sobre si mesmo. Né? Então, antes de ser um campo de observação, é um campo de doutrina bíblica. Nós estamos lidando com afirmações da palavra de Deus. Né? E isso vai entrar lá no terceiro ponto, diametralmente contrário com uma ideia apenas materialista. Né? Nós acreditamos que o mundo espiritual está extremamente influenciando o mundo físico, tá? Mas, como eu disse no início, e nós já vimos isso na lição, muito bem colocado inclusive no material de apoio, eu queria, com a sua permissão, mais uma vez, citar de repente para os professores, né, alunos que queiram, disponibilizado pela CPAD aqui, né, do próprio autor da revista, o pastor Silas Queiroz. Mas o que é interessante afirmar aqui sobre a realidade da alma do ser humano. Existe essa parte imaterial do ser humano, existe uma parte física e elas estão interligadas, mas dentro do ser humano, cada uma com funções específicas. Eu acho muito legal o que o autor vai colocar aqui. Veja, Jesus lida com a realidade física e a realidade não física, o imaterial. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substância entre as partes material e imaterial do homem. Uma tangível, outra intangível. Nesse ponto é importante observar. Eu queria que você, professor, se pudesse sublinhar isso aí. Ó. Importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte material é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Por quê? Porque, como dissemos, e está aqui no material, a palavra alma, ela tem a ver com vida, ela tem a ver com pessoa, personalidade, com as emoções, com a parte imaterial. Então ela tem vários sentidos, ela é polissêmica, conforme o contexto, ela aponta para outras realidades também. Tá? Então ela pode ser usada em vários sentidos. No sentido da palavra hebraica, tem até a ver com garganta, respiração, vida, né? Então é essa parte material. Às vezes, quando quer falar da parte imaterial, não física, acaba usando de forma intercambiável o termo alma e espírito, para falar do imaterial, que é o que ele está colocando aqui, que em várias partes da Escritura, você vê ora pela alma, ora pelo espírito falando disso, tá? Aí ele diz o que já explicamos. Nesses casos, quando elas estão ali juntos ou intercambiáveis, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Tá? A única coisa na Bíblia que diz que vai trabalhar na divisão da alma e do espírito, que do ponto de vista geral é inseparável, o único que penetra ali entre razão, emoção, vontade e a parte que busca Deus é a Bíblia. Ela é uma espada de dois gumes que penetra ali na divisão da alma, do espírito e do corpo junto às medulas e é apta para discernir. Né? Então, é a palavra que tem poder para entrar. Mas, quando nós vamos para o Novo Testamento, aí é importante relembrar lá da primeira lição e do objetivo geral da revista. O próprio apóstolo Paulo trabalha para a igreja tessalônica, fazendo a divisão: todo o vosso corpo, toda a vossa alma e todo o vosso espírito sejam guardados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Aí, para nós termos só um pouquinho de segurança, quando não são textos gerais, precisa trabalhar de forma específica, nós devemos entender que sim, existe uma parte que busca Deus, existe uma parte de emoção, sentimento, vontade própria do nosso intelecto e existe um corpo físico. Agora, esse corpo é temporário, porém alma e espírito não são inseparáveis depois que o corpo morre. Como já dissemos, não existe alma penada. Tá? Verdade. E existe essa relação entre alma e espírito. E eu gostei muito desse termo e lembrei de uma conversa nossa de que a alma, ela não é eterna. Eterno é Deus. Tá? Deus não tem começo, não tem fim e ele não está preso ao tempo, ele não foi criado, ele é criador, sustentador e mantenedor. A alma não é eterna, ela é imortal e imaterial, mas ela depende do sopro de Deus. Não existe uma alma ativa em um corpo, isso é, consciência, vontade e emoção, sem a vida, sem o espírito, sem o sopro. Na hora que o sopro sai, o corpo vai virar pó. Porém, esse espírito que se volta a Deus, ele não é inconsciente, como algumas correntes dizem, fica dormindo sem consciência.
ele tem a sua alma no sentido que ele vai ter consciência, aparece na Bíblia louvando a Deus, clamando diante do trono e aguardando a ressurreição. Então, essas coisas nos ajudam a ter um pouco mais uma visão não só antropológica, mas soteriológica mais correta também. E logo, então, a distinção pensa em material e imaterial. Muito bem. Mateus 10, 28, que eu quero ir para a pergunta ao Michel, pensando, usando a base, né? Ele vai dizer assim, Jesus vai dizer, né? Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode, ou temam naquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O segundo subponto fala de materialidade e responsabilidade pessoal. Sim. E Jesus está refutando ali umas ideias errôneas Sim. antigas, né? Sim. Então deixa contigo. Então, note que ali ele parte diretamente da parábola do rico e do Lázaro, né? Então, o comentarista já vai apresentar esse texto, né? E esse texto é um texto poderoso justamente para refutar, então, o materialismo, né? Então, ele já entra justamente nessa questão, porque ali ele vai apresentar justamente essa separação, né? O corpo, né, perece, mas alma e espírito estão num local, né? E esse local é um local de consciência, como já foi mencionado aqui, né? Então, Jesus ele vai mostrar justamente que mesmo após a morte física, a alma continua existindo, né? E é plenamente consciente. Note que na parábola, depois você pode ler o texto todo, né? Lucas 16, do 19 ao 31, mas é uma parábola bastante conhecida, mas note que eles estão ali, né, neste local, aonde o rico agora está sofrendo, né? Então aquele que estava nessa terra em abundância, desfrutando dos prazeres dessa terra, agora está sofrendo. E aquele que estava sofrendo nessa terra, olha que interessante isso, né? Aquele que estava sofrendo, né, que é acometido ali das chagas, das feridas, que vivia na porta da casa do rico, desejando se alimentar das migalhas que caía da mesa dele e tal, que estava sofrendo nesse tempo físico, né, nessa vida, agora lá ele está sendo consolado. Então, olha só os sentimentos que são expressos aqui, né? Então, há uma consciência, né? Isso prova, então, que o ser humano não se resume só ao seu corpo material. Então, não está ligado só ao materialismo, né? Ah, é esse tempo que nós estamos vivendo agora, é esse meu corpo aqui, pronto, acabou, é essa minha vivência. Não, há uma continuação, embora a gente não tenha, né, pessoas que tenham voltado de lá para nos relatar exatamente como que é, nós temos indícios bíblicos, né, de como será isso, né, de como isso acontecerá, né? Então, o ser humano ele não se resume só ao material, né? Se a alma é consciente, então, após a morte, como já foi aqui mencionado pelo Rômulo, né, ela deve ser imaterial e também imortal, né, nesse sentido que foi mencionado aqui. Esta imaterialidade é o fundamento para a nossa responsabilidade eterna. Olha só, então, quando a gente tem essa percepção de que não é só o material, não é só o viver aqui, e que há uma responsabilidade que é eterna, isso, ao primeiro momento, nos faz pensar, opa, como eu vou viver nessa terra? Né? Como que eu vou administrar os meus bens, aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos? Né? Eu vou ser como um dispenseiro, como um mordomo? Né? Eu vou servir isso de alguma forma para aqueles que estão à minha volta? Ou eu vou me apegar a tudo aquilo, a minha riqueza, todo o meu poder que eu tenho, né? E não estou preocupado com uma vida de eternidade? Então aqui abre uns caminhos bem interessantes, né, para a gente conversar. Então há um contraste direto aqui, né, justamente com essa visão mais do ser humano e a matéria humana, né, e a busca pelas coisas dessa terra. Então é importante a gente entender que há duas visões aqui. A primeira, a bíblica, né, onde o mal está na natureza do indivíduo, ou seja, o mal aqui no rico, né? Qual que era o mal? O mendigo está lá na porta da casa dele, passando necessidade, passando dificuldade, e ele não estende as mãos para ajudar, né? Então, né, essa natureza mais está dentro do indivíduo, um pecado individual, então. A solução para isso é o quê? O arrependimento.
Então a gente sabe muito bem disso, né? O arrependimento pessoal de cada um, né? Como nós bem sabemos, a salvação ela é individual, e uma conversão então a Cristo. Então isso é extremamente necessário. Agora já a diferença para a visão materialista, né, vai dizer que o mal é estrutural. Aí depois nós vamos ver uns pontos mais adiante, né? O mal é a estrutura. O culpado de tudo isso é a sociedade que é culpada dessas coisas estarem acontecendo. A culpa é do sistema. Então nós já vamos ver aí a influência marxista diretamente aí dentro dessa questão, né? Então o indivíduo não é a vítima, não é o pecador, né? Então o que acontece aqui faz uma inversão dos valores bíblicos totalmente, né? Então, o indivíduo, não, ele está passando por isso, mas é por causa da sociedade, é por causa do sistema, é por causa de tudo isso. Não é porque ele é um pecador. Então, ele vai inverter a posição, né? Então, essa negação de responsabilidade individual é um engano com consequências eternas. Então, se eu me engano enquanto eu estou aqui nesta vida material, isso vai trazer sérias consequências para a vida de eternidade, né? Então, transferir a culpa, né, para a estrutura, para a sociedade, né, a pessoa é liberada, então, dessa responsabilidade do arrependimento, né? Então, não é minha culpa, eu estou vivendo isso, estou sofrendo isso, né? Mas é por causa que essa sociedade não é humana, não é isso, não é que coloca todo dentro dessas questões, né? E daí eu quero frisar aqui uma frase que eu achei bastante interessante, que diz assim, ó: se não há culpa pessoal, não há pecado. Se não há pecado, não há necessidade de salvação pessoal em Jesus Cristo, né? Então, uma coisa vai anulando a outra. Então, esse é o grande problema aí do materialismo, né? Que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, ainda mais um pouquinho a respeito dessas questões. Você já vai deixando aí alguns pontos para o próximo subponto. Eu vou continuar contigo e depois eu pulo direto para o pastor Romulo. Nós pulamos direto. Sim. Porque o próximo ponto vai falar de materialismo e teologia, tratando dessa questão estrutural, de toda a situação. Então já continua, por favor. Então, já dando continuidade, então 2 pontos que precisa ser destacado no ponto 3 aqui, é a questão, né, das duas teologias que são apresentadas ali dentro dessa questão do materialismo, né? Uma é a teologia da libertação, muito difundida, né, dentro do campo católico, né? Aonde, né, a praxe cristã, né, a ação cristã, né, ela está diretamente analisando essas questões sociais, né? Então, parte então não da Bíblia, daquilo que a Bíblia ensina, mas sim do que a sociedade está vivendo naquele momento e como essas pessoas são discriminadas. Um ponto interessante que a gente aborda aqui é a teologia da libertação. Ela começou mais com o foco assim, justamente no pobre, naquele que está passando necessidade, que está passando dificuldade. Mas atualmente isso se ampliou de uma forma para as questões aí mais de ideologias de gênero, ou seja, todo tipo de discriminação, todo tipo de sofrimento que a pessoa possa viver, né? Ela também já está sendo enquadrada dentro dessa teologia da libertação. E qual que é o perigo disso? Porque eu olho para dentro desses problemas e daí, diferente, né, da teologia da missão integral, que tem a Bíblia como um objetivo principal, ela vai ver primeiro o problema aqui na sociedade. E daí vai tentar usar a Bíblia de alguma forma para tentar resolver esse problema. Mas muitas das vezes vai distorcer o que está na Bíblia para daí tentar aplicar de alguma forma sobre essa sociedade que está passando por essa dificuldade, vamos dizer assim, né? Então, a sua ênfase principal está na libertação histórica, social e política das estruturas de opressão. Então, olha como está linkado diretamente isso aqui. Vendo o pobre como sujeito dessa libertação. Então, o pobre aqui, ele é o ponto principal de tudo, né? Então, dentro da teologia da libertação. Já na área protestante, mais evangélica, a teologia da missão integral. Ela também tem um pouquinho dessa característica, aparentemente um pouco marxista, mas o foco vai estar na Bíblia. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que esse cuidado, né, com o necessitado, com o pobre, já vem lá do Antigo Testamento, né? A tríade social, como é chamada, né, o órfão, a viúva, o estrangeiro, era uma obrigação do povo de Deus cuidar de todos eles, né? Então note que há uma mudança, né? A Bíblia já ensina que nós devemos, né, diante da propagação do reino, em consequência a isso, ajudar o pobre, ajudar o necessitado,
E aqui daí é diferente, porque o pobre, ele não é o sujeito, não é o ponto principal, ele é o objeto, né? Ele é uma consequência do agir cristão em meio à sociedade. Então note que há uma diferença gigantesca aí, e passo para o Rômulo também continuar com é muito mais um. É muito interessante como, veja, uma antropologia equivocada leva a uma soteriologia equivocada, uma escatologia também muito equivocada. E tudo acontece porque uma antropologia equivocada trará uma relação idolátrica com Deus e o antropocentrismo. Olha que interessante. Como assim? Se eu tiver uma ideia errada da constituição do ser, eu terei uma ideia equivocada de quem Deus é. Vai ser um Deus a partir da concepção e da experiência humana, seja como foi visto, social, seja identitária, seja política, seja econômica ou seja cultural. Deus vai ser do tamanho e do jeito do homem, um Deus a partir da concepção humana. Então, muito normal quem segue essas linhas colocar o homem no centro e Deus se tornar um meio para o fim que é o próprio ser humano. Então veja, tudo em torno do ser humano e das suas necessidades. E não que a gente esteja descaracterizando ou deixando aquém a importância da obra social. Ela é muito bíblica. Sim. A gente precisa voltar os olhos, né? A Bíblia ensina sobre isso. Agora veja, quando nós centralizamos na doutrina bíblica e aí olhamos a partir não de Gênesis 3 só, mas de Gênesis 1, o projeto da criação e a forma como Deus criou, e pegamos o primeiro Adão e o último tipo de ser humano que é Cristo, e vamos para doutrinas bíblicas, a primeira grande questão é que o Senhor é o Criador e Ele é o Salvador, o Redentor da humanidade. O que estamos querendo dizer em relação a essa temática? Que o que o ser humano mais precisa, antes do pão, da roupa e das demais questões, é de salvação, é de arrependimento, é de perdão de pecados. A principal missão da igreja é anunciar a mensagem de salvação. E, consequentemente, ela vai vestindo, alimentando, ensinando, guardando, dividindo o pão. Mas qualquer obra social que não passe primeiro pelo espectro da salvação, ela vai, no final da somatória e das contas, tornar em projeto político identitário, em partidarismo, e em objeto de interesse, inclusive das grandes empresas que vão utilizar-se disso para ter benefícios, inclusive em relações com impostos, e para divulgar figuras de ascensão social pensando em politicagem. Logo, o que o ser humano mais precisa é de salvação. Agora, se eu não vou para a doutrina bíblica que o homem torna-se o centro, eu estou com uma antropologia errada, Deus vai virar um ídolo. E na hora que Deus é feito por mim do meu tamanho, aí eles começam a usar linguagens como vamos reinterpretar a Bíblia, vamos atualizar a Bíblia, sabe? Não é bem assim essa linguagem, justificação, eleição, regeneração, ela é passada. Ela é uma linguagem, está muito no contexto da fala hoje dos representantes da teologia de missão integral. Eu tenho ouvido alguns deles, eles dizem assim, essa é uma linguagem forense judicial, isso está por fora. Essa linguagem soteriológica, né? Você acha que Deus vai castigar todo mundo? Aí já beira para o universalismo, sai de uma ideia de salvação, de prestação de conta, da necessidade de arrependimento. Agora, o outro lado que eu coloquei, veja, a antropologia errada transforma Deus num ídolo, um Deus do meu tamanho, do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Eu reinterpreto a Bíblia, digo o que Deus quer e não quer. Deus, no final das contas, salva todo mundo e está tudo bem. Eu transformo ele num Deus do meu jeito, um ídolo. E do outro lado, o que nós colocamos é que a antropologia equivocada leva ao antropocentrismo. O que eu quero dizer com isso? O homem vira o centro. Ele vira o objeto. Então, tudo que satisfaz e alimenta o ser humano, é isso que realmente é principal. E logo, quando nós mantemos o homem alimentado, mantemos um ser codependente. E nós saímos da realidade de que Deus é o centro, de que Ele deve ser louvado, adorado, obedecido e servido. E também da temporalidade da vida humana. A vida humana é temporal, a eternidade é mais importante. Se nós invertemos esses polos, veja, nós tornamos tudo só material. A nossa teologia ela fica afetada, porque a gente não trabalha com vida eterna, com salvação, e aliás, muitos desses começam a pegar princípios, doutrinas essenciais, e tornar elas em secundárias. E esquece de eternidade, salvação. Né? Eles nem acreditam mais. Aí a vinda de Jesus já vira simbólica, juízo não é juízo, não é assim, para que novo corpo? Aí fixa só na terra restaurada, fixa só nas coisas materiais e esquece do novo céu, nova terra, nova Jerusalém, da volta de Cristo e da realidade do juízo.
Ou seja, pega só uma fatia, por quê? Porque o homem está no centro. Qual que é a diferença na prática? Vamos para a prática. Bom, se Deus está no centro, então ele precisa ser louvado, obedecido, engrandecido, saímos dele e aí lhe prestaremos conta. Agora, se não, a gente já diz assim, depende de cada cultura tem o seu Deus, cada cultura tem uma experiência religiosa, é da espiritualidade humana, aí bem-estar já é confundido com espiritualidade, com positivismo, com natureza, tudo se coloca no mesmo caldeirão, faz um sincretismo, e afinal das contas, cada cultura decide e todos os caminhos levam a Deus. Mas quando olhamos para a realidade do que Jesus colocou aqui, sim, há uma realidade de juízo. Veja, como disse muito bem o Michel, quando você vai para uma teologia mais protestante do ponto de vista histórico, estamos aqui pegando aí os influenciadores, René Padilha, você pode pegar desde o Gutierrez, mas vai estudando esse pessoal, a igreja é só voltada à questão social. Ela é só voltada ao serviço social. E apesar da importância, a igreja não é uma agência socializadora. Nós somos uma agência do reino de Deus. Nós temos uma mensagem de salvação. Sim. Temos o Espírito Santo. Nós cremos em perdão do pecado. Nós cremos em uma salvação total. Sim, nós partimos o pão. Sim, nós servimos uns aos outros. Mas a gente sabe da realidade da eternidade. E que o que fazemos aqui tem total efeito sobre a eternidade. E que um dia estaremos diante do Senhor. Todo homem há de comparecer. Então, o que acontece é que vai tanto para um extremo que tira a realidade da visão sobre salvação. E aí eu gostaria de só destacar o autor, até em respeito aqui à revista, ao autor, ao material, e dar uma sugestão aos professores. Mas ele, pro final desse terceiro ponto, começa assim, conflitam com a sã doutrina que é essencial para, sublinha essa palavra, salvação da alma. Essa salvação da alma, ou a salvação, a redenção das nossas emoções, sentimentos, vontades, da nossa parte imaterial, provém de Deus. Não adianta só de pão, porque nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Jesus, né? Nós estamos aí nesse momento tratando sobre a alma, né? E pensando nessa natureza imaterial, que é a lição de hoje, número 5, pensamos nos atributos da alma, pensamos no segundo ponto, a natureza da alma e a imaterialidade e imortalidade, né? Já comentado aqui por ambos, né? E agora nós vamos para o terceiro ponto, que é a alma renovada e submissa a Deus, né? Como diz o pastor Romulo, né? Uau! Vou usar a tua expressão, né? Uau! Primeiro subponto, edificação e saúde, e purificação e renovação. Michel, volto contigo. Sim. Sobre edificação, a alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde, né? E aqui vai trazer um ponto que eu achei maravilhoso, mas eu vou deixar contigo o comentário, que vai falar muito de oração aqui, né? Sim. Então, é contigo mesmo. Então, é importante a gente entender nessa questão edificação e saúde, né? Edificação e saúde da alma, né? Então, estamos trabalhando essa questão. Então, um ponto de vista, né? Olhando, como eu tinha mencionado anteriormente, nessa ideia, né? Da alma como um centro de distribuição, esse centro de comando de todas as emoções do ser humano, ela, em todo tempo, ela está sendo alimentada por coisas, né? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos falar. Então, tudo isso vai alimentando isso, né? E, de certa forma, isso vai também trazendo um impacto sobre a nossa vida, diretamente, como já mencionamos aqui, a partir do momento que a alma ela se sente ansiosa, abatida, automaticamente isso vai refletir também no corpo, vai transmitir, vai influenciar também no nosso relacionamento para com Deus. Então, note que sempre a atuação do corpo, alma e espírito, ela é integral, ela está sempre agindo junto, não há uma divisão aqui, né? E daí, quando a gente olha para esse tópico, né, o comentarista vai pôr aí justamente a passagem de Lucas, né, aonde vai contar outra parábola, a parábola do rico tolo, né, que ele estava com uma crise de ansiedade, que eu acho que é uma das crises que todo ser humano gostaria de ter, né? Aonde eu vou colocar
toda a riqueza né, que eu tenho ganhado, né? Essa é uma crise de ansiedade, eu acho que todo ser humano gostaria de ter. Onde, né? Já sei, vou desmontar os meus celeiros, vou construir outros maiores e daí vou viver tranquilamente, porque daí vou estar bem abastecido, né? Mas o texto não termina desse jeito tão alegre, tão feliz, né? Louco, né? Hoje pedirão a tua cabeça, né? E onde, né? E o que você vai fazer, né? Como que você vai chegar diante de Deus, diante da eternidade, né? Então, o destino da nossa eternidade, né? E a qualidade da nossa jornada cristã ainda aqui nessa terra depende de como a gente administra tudo isso, como que a gente nutre tudo isso na nossa alma, né? Então, o rico insensato aqui, ele perde a alma justamente porque ele se preocupou apenas em armazenar coisas materiais, somente com os bens dessa terra, somente com as questões dessa terra, né? E aquilo que era de eternidade, ele não estava muito preocupado, né? O que vai ser a partir de hoje? Para ele, né, era esticar uma rede, descansar e ficar muito bem tranquilo, né? Então, ele não imaginava que naquele ponto, né, da vida, naquele mesmo dia que ele estava refletindo sobre tudo aquilo, né, seria o último dia dele, né? E essa é uma questão que a gente deve olhar em todo o tempo, né? Eu estou vivo hoje, estamos aqui vivos hoje, nesse momento, né? Mas até quando eu estarei vivo, né? Ou se Jesus volta hoje, como que eu estou preparado? O que eu vou apresentar diante do Senhor, né? Como que está, né, a minha alma, né, diante da presença do Senhor, né? Então, esse texto, ele faz uma ligação direta com os transtornos de ansiedade que nós já mencionamos hoje aqui, né? Mas que é uma dimensão global. Nós temos visto isso, essas crises de ansiedade em todo o mundo, né? E aquilo que o pastor Evalcir comentou aqui, né? Aonde entra a oração em tudo isso? A oração não é só um ritual, né? Não é só um momento, hoje eu vou tirar meus 30 minutos de oração e cronometrar ali, né, um tempo. Não, oração é comunhão, é falar com Deus, né? É se debruçar na presença do Senhor, é entregar a nossa vida verdadeiramente, né? É diferente, muitas das vezes, aquela oração que quando a gente está na igreja, a gente quer dar uma fantasiada um pouco, né? Deixar ela mais bonita, né? Para aparecer para aquele irmão que está do lado, né? Se eu colocar todas as minhas misérias, todas as minhas falhas aqui, quem sabe o irmão que está do meu lado vai se escandalizar, né? Então, quando a gente ora, verdadeiramente orando, a gente se debruça, a gente se entrega, a gente fala realmente aquilo que a gente está sentindo nas mãos do Senhor, né? Então, essa oração, né, ela passa a não ser apenas um ritual, mas como também uma transferência de carga. Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas me ajuda a carregar os meus fardos, me ajuda a carregar esses sofrimentos que eu estou passando, né? E daí quando a gente olha, né, para 1 Pedro 5,7, né, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, note que quando nós oramos ao Senhor, lógico que em primeiro momento a oração é de glorificação ao nome do Senhor, de adoração ao nome do Senhor, mas também há o momento onde a gente apresenta ao Senhor tudo aquilo que nós estamos passando, as nossas ansiedades, as nossas crises, né, que nós estamos vivendo naquele momento. Por quê? Porque quando nós lançamos isso nas mãos do Senhor, Ele cuida de cada um de nós, né? Então, quando oramos com ação de graças, né? Filipenses 4,6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ação de graças. Note aí, né? Então, apresentar tudo isso. Então, como que eu vou nutrir, né, a minha alma? Como eu vou edificar a minha alma? É apresentando ao Senhor. Já falamos aqui, não estamos imunes de passar por essas crises, passar por essas dificuldades. Mas quando nós apresentamos isso a Deus, faz toda uma diferença, porque nós temos quem nos ajude a suportar todas essas aflições, né? E o resultado dessa entrega é a paz de Deus, né, que vem sobre as nossas vidas, como diz lá Filipenses, né, 4:7, né? E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, como que eu estou nutrindo a minha alma? Eu estou buscando em Deus,
né? Estou buscando isso, né, na presença do Senhor. Eu estou criando, né, essa muralha protetora sobre a minha vida, esse momento de comunhão, né? Então as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo isso são nutridos justamente por aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, aquilo que nós falamos. Tudo à nossa volta está nutrindo. Então aqui vale frisar, né, o que está alimentando. Eu tenho me dedicado no meu devocional diário, na presença do Senhor, né? Eu tenho meditado na palavra do Senhor, ou minha vida é só assistir noticiário, né? É gente morrendo aqui, é gente sendo assaltada aqui, é gente roubando ali, é gente isso, gente aquilo, é política de um lado, é política do outro, é briga daqui, é briga de lá, e isso, ó, alimentando a alma. Mas agora, quando eu me esvazio um pouco dessas coisas e me dedico mais na presença do Senhor, né, no meu devocional diário, eu estou edificando, eu estou trazendo saúde para a minha alma, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Glória a Deus, né? Então, edificação e saúde da alma. Pastor Rômulo, purificação e renovação. É contigo, companheiro. Além desse assunto tão importante que o evangelista Michel colocou sobre nutrir a alma, existe a questão de que a alma também precisa ser renovada, né? Nossos sentimentos, nossas vontades, nossas decisões também precisam passar por uma renovação ou por um processo de vivificação dentro de nós. E ela também precisa ser purificada para que o mal, a angústia, os maus sentimentos, como a ira, como a raiva, como raiz de amargura, a tristeza que se transforma numa angústia instalada, que nos torna presos aos sentimentos, que nos leva ou a ficar preso ao passado, a situações e a pessoas, a dores, sem nos permitir ressignificar e caminhar, ou, por exemplo, preso no futuro, naquilo que nem chegou, numa ansiedade que nos mantém aprisionados e que nos impede de desenvolver. Tudo isso mostra que a alma precisa dessa manutenção de renovação, de purificação, para que haja saúde. Assim como o sangue precisa se purificar, assim como os organismos precisam, nosso corpo precisa da renovação celular, nós também precisamos purificar e renovar. Algumas questões são importantes de ser colocadas aqui. Mesmo que às vezes a palavra alma seja utilizada no sentido, inclusive no sentido lá em Levítico de sangue, a alma não está no sangue. Ali só está sendo utilizado no sentido metafórico, simbólico, como vida. Está sendo ali uma relação da palavra. A alma continua mesmo quando não tem mais sangue e não tem mais vida física. A vida está nesse sopro, no fôlego de Deus sobre nós. Então, quando nós pensamos na alma como essa sede, e nós precisamos pensar na própria vida, no indivíduo, na personalidade, na existência, veja, por que é interessante a gente se cuidar por dentro? Porque senão a gente pode correr o risco, como foi colocado, de ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Nossa própria alma. E aí Jesus fala sobre algo interessante. Ele fala, em vez de ficarem carregando esses fardos, esses julgos, e ali o contexto fala muito desse ensino, essa reinterpretação, aplicação com o legalismo na lei judaica dos grupos radicais, ele disse, em vez de aprender com eles, pegue esse meu jugo, aprenda de mim que sou manso e humilde. Troque o seu fardo, o seu jugo, pelo meu que é suave, é leve. E ele diz, em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E no meio desse descanso, dessa troca de fardo, de não carregar o que você não precisa, aprender com Jesus, entregar, trocar o seu fardo pelo de Jesus. Aprendem de mim, peguem o meu fardo. Essa troca com Jesus faz a gente nos responsabilizar, mas a partir de uma outra ótica e de uma nova identidade. É uma alma nova, uma alma renovada. A gente se torna uma nova criação a partir do momento com Jesus. Mas a gente precisa constantemente de manutenção. E não é porque a obra de Jesus não é suficiente, é porque vivemos em um corpo físico e sobre a influência interna e externa do mundo caído. Então nossas emoções são totalmente atacadas e influenciadas o tempo inteiro, como foi falado, pelo que vimos, ouvimos e sentimos. A própria realidade da vida, as dores da vida, influenciam nossas emoções e nossas reações, que nós vamos tendo, nossos sentimentos, nossas reações emocionais vão sendo completamente influenciados, né? E aí, no meio de tudo isso, como é que eu faço para ter essa manutenção, para purificar
e ter mais saúde, um renovo na minha alma? A Bíblia apresenta alguns caminhos, por exemplo, cuidar com os maus pensamentos, com sentimentos ruins, com as inclinações más, malignas, pecaminosas, porque se a gente for obedecer, por exemplo, a raiva, né? O final dela a gente sabe qual é. Né? O final de ser guiado pelas inclinações, ou na linguagem bíblica paulina, pela carne, pelos desejos, impulsos, apetites e inclinações, o final é a morte. Se nós somos guiados pelo Espírito, o final é a vida. O resultado, o fruto disso, se dá num amor que se manifesta de várias formas, mas traz uma saúde interna que se percebe na realidade externa, relacional, na nossa vida com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Passamos a amar a Deus acima de tudo, amando o próximo como a nós mesmos. E no meio dessa realidade, evitar maus pensamentos, evitar dizer sim aos seus apetites, suas inclinações, a pensamentos ruins. Você não pode impedir, como dizia Lutero, de um pássaro pousar sobre sua cabeça, mas pode impedir que forme um ninho, né? Então você pode orar, ler a palavra de Deus, pedir ajuda, mudar de lugar, buscar ao Senhor. Quer ver uma das formas de você lidar para purificar e renovar a sua alma, sua mente, suas emoções e vontades? É quando você sente algo contrário a Deus, que desonra ao Senhor, tira um tempo para orar e ler a Bíblia. Peça alguém que ore com você. Divida isso com alguém, né? Preste contas da sua vida para alguém. E peça, eu estou precisando de ajuda. Seja autêntico e seja sincero. Eu tenho um problema com essa emoção. Ela ainda me influencia. Eu ainda tenho dificuldade. Nós temos dificuldades em lidar com essa pessoa, com essa situação. E a gente precisa. Constantemente eu tenho procurado pessoas com quem de segurança eu me aconselho. Peço ajuda. E a gente precisa ser honesto. Eu tenho dificuldade com isso. Qual a sua dificuldade? É o ego? É a raiva? É o ódio? É o orgulho? São desejos? São impulsos sexuais? São inclinações? Você precisa da ajuda do Senhor Jesus e é vital essa manutenção. Por quê? Esses pensamentos vão macular a sua alma, vão influenciar suas emoções e vão prejudicar aonde? Aonde que a saúde da alma vai interferir? No corpo, no espírito, mas também na sua relação com Deus. Seus pensamentos e emoções podem prejudicar a sua relação com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E aí eu poderia ampliar um pouquinho mais, antes de terminar aqui minha parte, que nossa alma é influenciada pelo que vemos, ouvimos e sentimos e como lidamos com as coisas, mas também nossos relacionamentos interpessoais. Tem muita toxicidade, às vezes, ao nosso redor. Então, às vezes, uma pessoa com maus conselhos, uma pessoa que só fala mal dos outros, que critica os outros o tempo inteiro, que tem uma língua afiada, que traz só palavras de morte, tudo isso influencia no nosso estado da nossa alma. Então, ter bons relacionamentos, buscar a Deus, como foi muito bem colocado aqui através da oração, leitura bíblica, o próprio tempo de reclusão, nós precisamos dividir o que é solidão do que é solitude, ter um tempo para se silenciar, meditar, um tempo de jejum, de busca a Deus, ter amizades saudáveis e ter tempo, inclusive, para o lazer. É muito importante para a manutenção da sua alma, para que suas emoções se reequilibrem, se reorganize. Então, buscar a Deus e buscar ambientes saudáveis, buscar espaços que te sintonizem com Deus. E cada pessoa vai ter que aprender a administrar e lidar isso, né? Tem pessoas que a música é muito terapêutica nesse sentido para lidar com as emoções. Tem pessoas que é a pesca. Tem outras pessoas que é um contato com a natureza, com animais. Tudo isso são meios de manutenção. Mas, sem dúvida, o principal é oração, leitura bíblica. E aqui vai um adendo. A importância do culto público e de congregarmos. Porque muitos cultos nós vamos entrar assim, angustiado, tristes, ansiosos ou preocupados. E Deus, através da comunhão uns com os outros, usando alguém na nossa vida, da pregação, de um louvor, às vezes um hino, uma frase de um hino, vira um bálsamo. E o Espírito Santo vai gerando em nós saúde e cura. Até o testemunho de alguém pode nos influenciar. E o culto vai se tornando nesse instrumento de cura de Deus para nós. E aí eu concluo com as colocações aqui, muito bem colocadas e dispostas pelo autor, e eu gostaria que você prestasse atenção e colocasse aqui para os alunos. Ele diz: devemos purificar e renovar a nossa alma. E tem 2 textos bíblicos aqui do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo sobre isso. Cuida com o que você pensa, né? Tem que ser algo que edifica, louvável aí, mas para que sejamos, olha que interessante essa palavra, transformados. É uma mudança de mente, metanoia, mudança de mente
expansão de mentalidade e de ótica. Isso é metanoia, há uma mudança para que tenhamos o mesmo sentimento que há em Cristo, a mente de Cristo sobre nós. E continua. E aí vamos experimentar o quê? Experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vivendo de que forma? Em santidade, separados e consagrados para Deus e, consequentemente, separados do pecado, mas também numa atitude de respeito, profundo respeito e amor, isso é, temor ao Senhor. Glória ao nome de Jesus, que bênção. Pensamos então nesse terceiro ponto, a alma renovada e submissa a Deus, né? Edificação e saúde, purificação e renovação. A minha palavra de gratidão a você que esteve conosco durante esse programa, né? E você que sempre está nos acompanhando. Pastor Rômulo, gratidão a Deus pela sua vida. Evangelista Michel, uma vez mais gratidão também. Deixa eu passar rapidamente, eu anotei aqui, materiais que foram... que o pastor Rômulo trouxe, e o evangelista Michel também tem um ali que é o meu de cabeceira, né? Declaração de fé. Rômulo trouxe aqui o homem, a natureza humana explicada pela Bíblia, corpo, alma e espírito, de Severino Pedro, editado pela CPAD, uma recomendação. Pastor Rômulo, eu vou deixar isso aqui para você falar. Também o livro de apoio, e o evangelista Michel, a nossa declaração de fé, que é cabeceira, né? Declaração de fé das Assembleias de Deus, capítulo 7, sobre o homem. Vai falar sobre tudo que nós estamos falando, trabalhando nessa lição, então fundamental para auxiliar aí nos seus estudos. Eu queria sugerir a Teologia Sistemática de Millard Erickson, um material muito bom, também tem um capítulo inteiro sobre essa questão do corpo, alma, espírito, constituição do ser humano, e inclusive a conversa histórica sobre tricotomia, dicotomia e a realidade de que Deus nos criou. É isso aí, vamos ter saúde. Deus tem muito mais para nós. Tem conteúdo para ler aí bastante, né? Ler, inclusive, gera saúde na alma. Sim, né? É verdade. Ler, escutar boa música ajuda bastante. A conclusão diz assim: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui contínua rejeição de pensamentos, sentimentos, desejos pecaminosos, mantendo a sua alma pura, conforme 1 de Pedro 1,22 e 1 João 1,7. Então hoje nós estudamos a lição de número 5, a alma, a natureza e material do ser humano, e eu deixo o convite para você para a lição de número 6, a consciência, o tribunal interior. Você acessa no YouTube Escola Bíblica Dominical SJP, você acessa também pela TV Mão Amiga, canal 524 da NET, claro. Ali não tem somente o nosso programa que vai ao ar das 15 às 16, mas tem também uma programação especial 24 horas para você e toda a sua família. Então marque aí, TV Mão Amiga, nosso canal aqui da igreja em São José dos Pinhais. Nós vamos orar a Deus nesse momento, agradecer ao Senhor. Evangelista Michel, nos despeça em oração. Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido e eterno, maravilhoso e santo é o teu nome, nós te louvamos por este momento tão maravilhoso de comunhão, Senhor, ó Pai querido. E também, Senhor, esse período, Senhor, este vídeo que está sendo gravado, Senhor, para aqueles que nos acompanham, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ó Pai querido, o Teu ensino, Senhor, ó Pai querido, seja, Senhor, fonte de alimento, Senhor, ó Pai querido, para as nossas almas. Para aqueles que estão em crises, ó Pai, de ansiedade, que estão pedindo, clamando, Senhor, por um socorro. Que o Teu Espírito Santo seja o consolador, Senhor, ó Pai querido, e o auxiliador, Pai, em todos os momentos de dificuldade, Senhor, das suas vidas. Pai, continua abençoando esse trabalho, Pai querido, com a Tua graça, com a Tua provisão, Senhor. E que aonde chegar, Senhor, este vídeo, Senhor, Pai querido, esta gravação, Pai, ali possa fazer a diferença, Senhor, na vida dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, a cada um que nos assiste, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus nós louvamos e adoramos o Teu nome. Amém. Glória a Deus. Domingo pela manhã tem EBD. Venha com a sua família. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.